Eu vou te contar hoje a história de um homem que viveu o pior que a física nuclear pode fazer a um ser humano. Em 30 de setembro de 1999, no Japão, um trabalhador chamado Hisashi Oshi foi exposto à maior dose de radiação já registrada em um ser humano vivo. Não foi uma bomba, não foi uma guerra, foi um descuido, pressão por prazo e uma cadeia de decisões erradas numa tarde comum. Ele sobreviveu ao acidente, mas o que veio depois, 83 dias de sofrimento absoluto dentro de um hospital, enquanto seu próprio corpo se dissolvia, é uma das histórias mais perturbadoras e importantes que a medicina e a energia nuclear já registraram. Bem-vindos ao canal Verdades Roubadas, onde cada mentira revela um crime. Hoje eu vou te contar tudo, do acidente à morte, estágio por estágio, com todos os detalhes. Hisashi Oshi nasceu em 1965, no Japão. Era um técnico comum de 35 anos que trabalhava na usina de conversão de combustível nuclear da empresa JCO, Japan Nuclear Fuel Conversion, localizada em Tokaimura, na prefeitura de Ibaraki, cerca de 130 km a nordeste de Tóquio. Tokaimura era essencialmente uma cidade nuclear. Um terço de toda a sua população dependia diretamente ou indiretamente da indústria atômica, que havia crescido ali. Havia reatores, institutos de pesquisa, instalações de enriquecimento e centros de descarte de resíduos. A JCO, especificadamente, tinha a função de converter o hexafluoreto de urânio em nitrato de uranila, uma forma enriquecida de urânio usada como combustível em reatores. Um processo feito corretamente exigia etapas muito específicas e controladas. Mas em 1999, a empresa estava com um prazo muito atrasado. Era o primeiro lote de combustível destinado ao reator experimental de Joyo em 3 anos, e foi exatamente aí que começaram os problemas. Para acelerar o processo, a JCO havia adotado informalmente um manual de procedimentos não aprovados pelos órgãos reguladores. Os trabalhadores seguiam esse manual paralelo sem saber que ele havia sido proibido, e nenhum deles havia recebido treinamento adequado para o tipo de tarefa que iam executar naquele dia. Na manhã do dia 30 de setembro de 1999, 3 homens estavam na sala de conversão de combustíveis da JCO. Hisashi Oshi, de 35 anos, seu colega Masato Shinohara, de 29 anos, e o supervisor Yutaka Yokokaya, de 54 anos, que acompanhava à distância. O procedimento correto exigia que o nitrato de uranila fosse armazenado em um tanque tampão e bombeado gradualmente para o tanque de precipitação em incrementos, controlado de apenas 2,4 kg por vez. O que eles fizeram foi muito diferente, seguindo o manual não aprovado. Misturaram os compostos manualmente usando baldes de aço inoxidável. Em vez de colocar 2,4 kg, que era o previsto, eles despejaram no tanque de precipitação aproximadamente 16 kg de urânio enriquecido, 7 vezes mais a quantidade permitida. Às 10h35 da manhã, o urânio atingiu a sua massa crítica, uma reação em cadeia nuclear descontrolada, chamada de acidente de criticalidade. Começou instantaneamente. A sala foi inundada por um flash de luz intenso, conhecido como brilho de Cherenkov, que é a luminescência causada pela radiação ionizante passando através de matéria mais rápido do que a luz naquele meio. Naquele exato momento, Hisashi Oshi estava curvado diretamente sobre o tanque. Ele recebeu uma dose de radiação estimada em 17 sieverts. Para você ter uma ideia, a dose considerável fatal para um ser humano começa em 7 sieverts. Hisashi recebeu mais que o dobro disso em questão de segundos. Shinohara, um pouco mais afastado, recebeu 10 sieverts. Yokokaya, que estava mais distante ainda, recebeu apenas 3 sieverts. Detalhe científico: o acidente de criticalidade ocorre quando a massa suficiente de matéria físsil
Como urânio enriquecido, se acumula de forma em que os nêutrons liberados em cada fissão atômica causam pelo menos mais uma fissão, criando uma reação em cadeia autossustentável e explosiva de energia e radiação. Imediatamente após o flash, Oshii sentiu uma dor intensa. Ele estava vomitando e mal conseguia respirar quando foi retirado da sala. Os 3 trabalhadores foram levados ao primeiro Nacional Instituto de Radiologia de Ciência de Chiba. Oshii chegou inconsciente com queimaduras visíveis por todo o corpo e os olhos sangrando. 3 dias depois, diante da gravidade do caso, ele foi transferido para o Hospital Universitário de Tóquio, um dos poucos estabelecimentos no Japão com estrutura para tratar a irradiação em um nível extremo. Os médicos fizeram os primeiros exames e ficaram em choque. A contagem de glóbulos brancos de Oshii era praticamente 0. Isso significa que seu sistema imunológico havia sido completamente destruído. Qualquer bactéria, qualquer vírus e qualquer infecção hospitalar comum poderia matá-lo. Ele foi imediatamente colocado em uma ala especial de isolamento, projetada para minimizar o máximo de contato de patógenos externos. A análise dos cromossomos de Oshii foi ainda mais devastadora. As imagens mostram que praticamente nenhum cromossomo era identificável. A irradiação havia destruído o DNA das células a um ponto em que o corpo simplesmente não tinha mais instruções para se reconstruir. Detalhe científico: a radiação ionizante em doses muito altas destrói o DNA das células, especialmente das células de divisão rápida, como as da medula óssea, responsáveis por produzir células do sangue. E sem a medula óssea funcional, o corpo para de produzir os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Isso é chamado de síndrome da irradiação aguda, na sua forma mais severa. Durante a primeira semana, os médicos realizaram inúmeras transfusões de sangue e enxertos de pele, mas havia um problema fundamental: a pele enxertada não ficava. O DNA de Oshii estava tão destruído que as células novas não conseguiam se integrar ao tecido existente. Os enxertos simplesmente caíam. Foi então em que os especialistas em transplantes celulares, como o Dr. Hisamura Hirai, propôs algo que nunca havia sido tentado em uma vítima de radiação: um transplante de células-tronco. A ideia era revolucionária. As células-tronco têm a capacidade de se diferenciar de qualquer tipo de célula do corpo, e especialmente em células do sangue. Se o transplante funcionasse, poderia restaurar a capacidade de Oshii de produzir glóbulos brancos e reconstruir o sistema imunológico. A irmã de Oshii doou suas próprias células-tronco ao irmão, e nisso o transplante foi realizado. Por alguns dias pareceu funcionar. Os níveis de glóbulos brancos começaram a subir. A equipe médica teve esperança, mas a esperança durou pouco tempo. A radiação ainda presente no corpo de Oshii continuou destruindo as novas células introduzidas. Em questão de dias, as células-tronco transplantadas foram eliminadas, exatamente como as anteriores. O corpo de Oshii era, nesse sentido, um ambiente hostil a qualquer forma de reconstrução celular. Enquanto isso, sua pele continuava se deteriorando. Sem DNA funcional para orientar a regeneração, a pele simplesmente parava de existir em várias partes do corpo. Fluido saía constantemente pelas fissuras. A equipe médica precisava trocar os curativos regularmente, um processo extremamente doloroso. Detalhe científico: o transplante de células-tronco periféricas era uma técnica relativamente nova em 1999, utilizada principalmente em pacientes com leucemia. Nunca havia sido aplicada em casos de irradiação aguda extrema. O caso de Oshii foi involuntariamente um dos primeiros testes dessa abordagem em vítimas de irradiação e revelou os limites do procedimento quando o dano ao DNA é generalizado demais. A partir da 4ª semana, o quadro de Oshii entrou numa fase que os próprios médicos descreviam como algo para a qual não havia precedentes clínicos. A pele continuava se soltando em pedaços. Chegou a um ponto em que ele perdia mais de 10 litros de fluido corporal por dia e a equipe precisava repor esses volumes constantemente com soro, plasma e sangue. Era uma corrida sem fim.
Os olhos de Oshi sangravam com frequência, um fenômeno causado pela ruptura dos vasos sanguíneos, extremamente frágeis, resultado direto da destruição das plaquetas responsáveis pela coagulação. Seus pulmões começaram a apresentar falhas progressivas. Os rins passaram a funcionar de forma irregular. O fígado mostrava sinais de comprometimento. E em meio a tudo isso, Oshi estava consciente. Não o tempo todo, mas em vários momentos. E em um desses momentos, ele disse aos médicos uma frase que ficou registrada: "Eu não aguento mais. Eu não sou uma cobaia." Essa frase resume a dimensão ética de tudo o que estava acontecendo. Oshi estava sendo submetido a procedimentos experimentais contínuos, não necessariamente porque havia esperança real de cura, mas em parte porque a família insistia em que os médicos tentassem de tudo, e em parte porque os próprios médicos estavam diante de um caso único na história da medicina e queriam aprender. A tensão ética dentro da equipe médica era palpável. Havia profissionais que acreditavam que a vida de Oshi havia se tornado um sofrimento puro, sem perspectiva real de recuperação. Mas a família, especialmente a mãe e a esposa, não conseguiam aceitar a desistência. A síndrome cutânea por radiação aguda destrói os queratinócitos, células responsáveis pelas barreiras protetoras da pele. Sem essa barreira, o corpo perde fluidos de forma massiva, fica completamente exposto a infecções e não consegue regular a temperatura. Em doses acima de 10 Syr/Vs, essa condição é considerada incompatível com a vida a médio prazo. No 59º dia, Hisashi sofreu um infarto. Os médicos o reanimaram. Minutos depois, ele sofreu outro infarto. Os médicos novamente o reanimaram. Então, em um período de 1 hora, Hisashi sofreu 3 infartos. A cada vez, a equipe médica o reanimou, a pedido da família, que havia assinado um documento autorizando e solicitando que todas as medidas de ressuscitação fossem tomadas em caso de parada cardíaca. Mas cada vez que Oshi morria e era trazido de volta, o dano cerebral se acumulava. A privação temporária de oxigênio durante cada parada cardíaca deixava sequelas neurológicas progressivas. Nesse ponto, vários membros da equipe médica já estavam profundamente divididos. Reanimar um paciente em sofrimento irreversível, cujo DNA estava destruído e cujos órgãos estavam em colapso progressivo, levantava questões que iam além da medicina. Era ético continuar? Quem tinha o direito de decidir? A família, os médicos ou o próprio paciente? Oshi não tinha mais condição de comunicar sua vontade de forma clara. Sua frase anterior era "Eu não sou uma cobaia", ecoava entre a equipe. Após os 3 infartos do dia 59, o estado de Oshi entrou em colapso acelerado. Seus pulmões pararam de funcionar sem ventilação mecânica, os rins entraram em falência total, ele precisava de diálise contínua, o fígado comprometido já não conseguia mais processar as toxinas adequadamente, o cérebro danificado pelas suas sucessivas paradas cardíacas mostravam atividade mínima, a pele que ainda restava no seu corpo era quase inexistente em várias regiões. O que havia antes sido um ser humano com forma definida havia se transformado, aos olhos dos médicos que o acompanhava diariamente, em algo que desafiava qualquer categorização clínica conhecida. As transfusões contínuas, os curativos contínuos, as máquinas que mantinham seus órgãos funcionando continuavam. No dia 21 de dezembro de 1999, 83 dias após o acidente, Hisashi Oshi sofreu uma parada cardíaca final por falência múltipla de órgãos. Dessa vez não foi reanimado. Ele tinha 35 anos. Masato Shinohara, o colega de Oshi, que havia recebido 10 Syr/Vs, viveu mais, mas não sobreviveu. Ele passou 7 meses lutando pela vida no hospital. Sua equipe médica tentou um procedimento diferente: transplante celular de células-tronco,
retirado do cordão umbilical de um recém-nascido, uma abordagem ainda mais experimental e ousada do que a de hoje. Mas nem esse procedimento, nem os enxertos de pele, nem as transfusões contínuas, nem os tratamentos oncológicos aplicados foram o suficiente. Shinohara morreu de falência pulmonar e hepática em 27 de abril de 2000, 7 meses após o acidente. O supervisor Yutaka Yokokaya, que havia recebido apenas 3 Siervets, foi o único dos 3 a sobreviver. Ficou hospitalizado por 3 meses com síndrome da doença por radiação e depois recebeu alta. Em outubro de 2000 foi indiciado criminalmente por negligência. As consequências imediatas do acidente foram enormes. Cerca de 310 mil moradores num raio de 10 quilômetros ao redor da usina receberam ordens para permanecer dentro de casa por 24 horas. Mais de 10 mil pessoas foram testadas para a radiação nos dias seguintes. Mais de 600 pessoas apresentaram algum nível de exposição, embora a maioria em níveis baixos. A empresa JCO pagou o equivalente a 121 milhões de dólares para encerrar os 6.875 processos de indenização, movidos por moradores e trabalhadores afetados. 6 executivos da JCO foram condenados criminalmente por negligência, com penas entre 2 a 4 anos de prisão. O acidente foi classificado como nível 4 na escala internacional de eventos nucleares, abaixo do de Chernobyl e o de Fukushima, que foram nível 7, mas ainda assim foi um dos acidentes mais graves da história nuclear japonesa. O Japão revisou completamente sua legislação de segurança nuclear após esse acidente, tornando obrigatório treinamentos mais rigorosos e sistemas de alarme de criticalidade e protocolos de emergência muito mais detalhados. A usina de Tokai continuou operando sobre uma empresa diferente por mais de uma década, até ser desligada automaticamente durante o terremoto e o tsunami de 11 de março de 2011. Desde então, nunca mais foi reativada. O caso de Hisashi Oshi é ao mesmo tempo um acidente de trabalho, uma falha institucional e um experimento médico involuntário, e um dilema ético que ainda é estudado em faculdades de medicina e bioética ao redor do mundo. Ele nos mostra o que acontece quando pressão por prazo, protocolos ignorados e falta de treinamento se combinam numa indústria, onde qualquer erro pode ser catastrófico e irreversível. Nos mostra também os limites da medicina diante de um corpo destruído pela física. E nos coloca diante de perguntas que não têm resposta fácil. Até onde vai o dever de salvar uma vida? A família tem direito de insistir num tratamento que prolonga o sofrimento? O paciente, quando já não consegue comunicar sua vontade, tem alguma proteção? Hisashi Oshi não queria ser cobaia. Essa frase dita no meio da dor é um lembrete do que por trás de cada dado científico, de cada caso clínico registrado, há uma pessoa. Se esse vídeo te fez pensar sobre a segurança nuclear, sobre a ética médica, sobre os limites da ciência, então valeu a pena contar essa história. Obrigado por assistir, deixe o seu like, se inscreva no canal e continue nos acompanhando. Até a próxima.